Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. O texto vai ser um pouquinho longo, são 16 versículos, mas eu tenho só 4 segredos para repartir com vocês nessa noite. É sobre a história de Elias. Dani ministrou aqui no primeiro dia da recarga sobre Elias na caverna, num período em que Elias, talvez a pior fase da vida de Elias, seus piores momentos, completamente desistido, esperando a morte. A única coisa que Elias esperava era a morte. Aqui Elias não está tão ruim, mas ainda assim está passando por uma crise. Eu gostaria de falar sobre crise nessa noite. E por mais que ninguém goste dessa palavra, ninguém busque isso, eu quero virar uma chave no seu entendimento, na sua mentalidade, a respeito das nossas crises. Que pode ser pela mesmice, porque nada acontece, pelo tédio, pode ser pela necessidade, pode ser pelo sofrimento, pela dor, pela perda. Não sei o que provoca crise no seu coração, mas eu quero virar uma chave para você começar a entender as crises de maneira diferente. Elias aqui estava passando uma delas. Eu queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva verá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Na verdade, passaram 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. O que tem a ver essas 2 histórias ou esses 2 personagens? A princípio nada. Elias é o grande profeta, o santo homem de Deus, revestido de autoridade, de graça, de sabedoria. Um homem que costumava ver milagres, ter aquele canal aberto com o Senhor Deus. Uma autoridade até então reconhecida em Israel. E essa viúva, quem é? Não, ela não tem nome. Ela é uma desconhecida, uma pobre coitada, talvez desamparada, que tinha um filho e que estava vivendo em plena miséria. E a última coisa que ela tinha, como nós lemos aqui, um pouco de farinha e azeite, que eles iriam comer e ela iria morrer. Uma pessoa completamente sem perspectiva, completamente necessitada.
Ambos estavam vivendo seus dramas. Eu não sei se você reparou, mas depois que Elias liberou uma palavra sobre Israel, direcionada a Acabe, a Jezabel, maldita Jezabel, sua mulher pagã, ele falou: olha, não vai chover na terra segundo a minha palavra. Deus falou: olha, agora foge, vaza, libera a palavra e vaza. O próprio Deus falou: esconde-te. Elias precisava viver escondido, com certeza. Por quê? Porque ele seria caçado, porque ele determinou sobre os céus, e aconteceu exatamente o que ele determinou. 3 anos e meio sem chuva. Então ele estava debaixo de perseguição, com certeza. Talvez enfrentava seus medos, suas preocupações, ansiedades. E ele ficou ali naquele ribeiro onde Deus falou: habita ali. Ali tem uma torrente em Querite, e eu vou te sustentar. E olha que tremendo, Deus enviava na hora do almoço e na hora do jantar corvos, assim como fez naquele texto que Dani leu aqui na quarta-feira. Ele enviava corvos trazendo pão e carne. Olha o restaurante. Deus tem um restaurante que a gente desconhece, né? Garçons meio esquisitos, mas Deus provê sobre a vida de Elias alimento, e o ribeiro era a sua bebida. Dizem que talvez ele tenha passado ali alguns meses, de 6 meses a 1 ano, mas enfim a torrente secou e não tinha agora água. A gente até consegue passar bons dias sem comida, agora sem água. E Deus fala: olha, Elias, secou aqui a torrente, vai para Sarepta, uma cidade que não fazia parte de Israel. Essa viúva morava em Sidom, uma terra pagã. Vai para lá, porque ali eu já ordenei uma viúva que te sustente. E aí ao encontro desses 2 dramas, porque a viúva vem vivendo há meses, provavelmente também, o seu drama, a sua necessidade, porque enfim foi se acabando tudo. Parece que não tem ninguém na redondeza que possa supri-la, ou se supriu também já acabou. E agora ela está aqui, talvez nos seus últimos dias de vida, segundo ela mesma. E quem chega? Elias. Queridas, eu fico pensando, por que Deus permite essas crises, se Ele pode muito bem nos livrar? Você há de concordar comigo que Deus poderia começar livrando Elias da sua crise, matando Acabe e Jezabel. Ele nem precisaria fugir e se esconder. Poderia continuar na sua terra, na sua casa, talvez com os seus parentes. Mas porque ele liberou a palavra do Senhor, e provavelmente teria sido ameaçado de alguma perseguição, morte, ele teve que se esconder. Foi o que Deus falou: se esconde, cara. Você não acha que Deus teria poder para acabar de vez com os perseguidores de Elias? Mas parece que Deus favorece, Deus gosta de emoção, de aventura, de suspense, de nos colocar de vez em quando nos dramas, em umas crises. Por que será? E aí ele vai lá para Querite e passa ali alguns meses, e o ribeiro seca. Você há de concordar comigo que Deus sabe produzir água onde não tem, não é verdade? Não foi isso que aconteceu em pleno deserto, onde não se tinha água, que Deus fez sair água da rocha? E agora o ribeiro seca. Por que Deus não fez fluir água ali? Não tirou água da rocha? Não impediu o ribeiro de secar? Deus não podia multiplicar aquela rocha? Ele multiplicou aqui, farinha e azeite. Multiplicar aquela água, ele multiplicou farinha e azeite. Mas por quê? Não impediu mais uma crise na vida de Elias. Porque Elias precisou viver o drama de falar: meu Deus, eu não tenho água, e agora? Como eu vou viver? O que eu vou fazer? De repente Deus fala: vai para lá, que eu vou enviar, eu vou te sustentar através de uma viúva. E quando ele chega, quem ele encontra? Uma viúva pobre. Irmãos, Deus não poderia ter pego alguém mais rico, mais preparado, mais abastado, e enviado lá em Querite para sustentar? Ele não enviou corvos? Não poderia ter enviado gente?
Eu quero que você entenda que a mente de Deus é completamente diferente da nossa. Porque se a gente quer ajudar alguém em crise, parece que a gente faria diferente de Deus. Não, para que eu vou esperar o ribeiro secar? Não, e se secou, eu vou trazer alguém, já que Elias está bem aqui, está escondido, eu vou trazer alguém abastado para sustentar aqui. Deus estava pegando corvos, animais, por que não poderia trazer gente? E de repente Deus manda Elias e chega lá, é uma viúva pobre. Você concorda que Deus poderia mandá-lo para uma casa de gente rica? Parece que Deus vai complicando. Isso que eu quero que você entenda. Na verdade, perceba que entender mesmo, eu acho que você, como eu, não vai conseguir entender, mas perceba que a mente de Deus enxerga crises diferentes. E eu quero propor para você que a crise é uma trombeta do milagre. Para nós, crise é drama, é sofrimento, é choro, é angústia. Para Deus não. Deus enxerga as nossas crises diferente, como um pré-anúncio, um prenúncio de um milagre. A anunciação é um útero de um milagre. Então cada vez que você estiver em uma crise, eu estou querendo falar aqui, seja ela por qualquer motivo, físico, emocional, espiritual, de relacionamentos, entenda que Deus permitiu que você chegasse aí, porque Ele tem poder para impedir, verdade ou mentira? Irmãos, Deus tem poder para impedir qualquer crise. Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada, está com medo da pegadinha? Sim, Deus tem poder para impedir qualquer coisa. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Mas na verdade, Deus usa as crises porque é o palco do milagre. Porque se as coisas vão acontecendo e Deus vai nos poupando, não tem como nós vermos os milagres. Então a sua crise está dizendo para você: está chegando o seu milagre. Está chegando o seu milagre. Se você permanecer fiel, você vai ver daqui a pouco o milagre. Algumas coisas, e essas 4 lições eu gostaria de falar para você. Primeira lição é: para o justo, toda crise tem um propósito abençoado. Toda crise tem um propósito abençoado. Por quê? Olha o que Lamentações, capítulo 3. Jeremias é outro que viveu tantas crises. Mas olha o que ele escreve, depois de chorar, espernear, questionar e até murmurar contra o Senhor. Olha o que ele escreve a respeito da sua crise. Ele diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem alegria e prazer nas nossas crises, mas na solução dela, no milagre que Ele vai produzir. Mas para produzir o milagre, Ele precisa de uma crise. Irmãos, se nós não tivéssemos crises, impossibilidades, necessidades, jamais saberíamos quem é o nosso Deus. Tem um texto na Bíblia que diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e não permitiu o povo sair, liberar o povo para ir adorar no deserto, na verdade, para ir para Canaã, porque Deus queria ser conhecido como Deus de poder para o povo de Israel, para os egípcios e para as nações da terra. Como as nações da terra, os filisteus, os cananeus, todos aqueles povos que habitavam em Canaã, saberiam quem é Deus, o Deus de Israel, e quem que era Israel de Deus. Já pensou? Se Deus tivesse causado alguma coisa mais natural para deixar o povo ir, e Deus foi limpando o caminho e tudo aconteceu, quem era o Deus de Israel? Mas não, toda a terra soube que o Deus de Israel é o Deus que transforma a água do Nilo em sangue, é Deus que manda moscas, enxames, rãs, é Deus que mata todos os primogênitos do Egito. Toda
todas as nações da terra tremeram. Você vai lembrar que quando o povo de Israel chegou em Canaã e Moisés enviou os 12 espias, eles vieram com a notícia falando: olha, toda a terra, na verdade, foi quando Josué mandou os 2 espias. Raabe disse: toda essa terra, Jericó, está todo mundo tremendo de medo de vocês. Por quê? Porque sabiam quem que era o Deus de Israel. Então Deus precisa ser visto na sua vida, pela sua família, pelos seus colegas de trabalho, de escola, vizinhança, como Deus de poder. Ninguém mexe com esse aqui porque esse aqui é meu. Agora, como ele vai se mostrar se não for através de coisas impossíveis? Porque o natural o mundo tem, as coisas naturais o mundo vive. Mas Deus quer nos fazer viver coisas extraordinárias. Por isso que Ele muitas vezes permite uma crise, uma necessidade, um drama, uma rejeição, uma perseguição. Mas Ele não tem prazer. O prazer não é na crise, o prazer é no milagre, na resolução, é em prover para você de uma maneira que você fala: uau! E as pessoas que estão do seu lado falam: uau! Eu quero profetizar nessa noite aqui que coisas extraordinárias estão para bater na sua vida. Extraordinária mesmo. Aquele dinheiro que você não sabe de onde vir vai chegar, a ponto das pessoas falar: isso aí foi seu Deus, né? Você sabe, não tem outra explicação. Muitas vezes Deus permite diagnósticos difíceis que homens não curam. Imagine se a gente só tivesse gripe e aspirina curasse. Como a gente saberia que Deus é o Deus do impossível, que cura todas as enfermidades? Mas muitas vezes Deus permite um diagnóstico. Você tem um diagnóstico que os médicos não resolvem. Você tem um prognóstico ruim na sua vida. Deixa eu te falar, para Deus não tem prognóstico ruim e bom. Porque Ele é o Deus que está acima de qualquer prognóstico. Eu quero declarar: se você tem um prognóstico ruim, essa doença não tem cura, os dias que estão pela frente serão mais difíceis, eu quero dizer que o teu milagre está a caminho. Porque as crises são incubadoras, úteros de milagres. Deus quer se mostrar. É só por isso que Ele permite, porque não faria sentido. Nós lemos: Deus não tem alegria, não aflige ninguém de bom grado. Salmo 34 diz a mesma coisa: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. A sua tribulação não vai te matar, a sua tribulação não é para te destruir, a sua tribulação está aí porque o Senhor está vindo te livrar. Clama ao Senhor e o Senhor os livra de todas, fala comigo, todas as suas tribulações. De alguma maneira ou de outra, Deus vai intervir. Deus vai intervir na sua vida. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições, os dramas, as crises. A minha Bíblia diz: mas o Senhor de todas a livra. É bem verdade que muitas vezes Ele não livra da nossa maneira e no nosso tempo. Talvez Elias quisesse: Senhor, acaba com Acabe e Jezabel, vai me facilitar a vida. Mas Deus não o livrou dessa maneira. Deus falou: não, esconde, tem um esconderijo. Deus o livrou de outra maneira. Mas eu vou te sustentar. Senhor, mas como eu vou comer nesse esconderijo à beira de um rio? Não, fica tranquilo, eu vou te sustentar. Ele pensa: não, vai chegar todo dia um servo do Deus Altíssimo e vai me oferecer aqui comida, um banquete. Não, não foi. Foram corvos que levavam um cheeseburger. Ele comeu cheeseburger durante muito tempo. Era o sustento de Deus. Talvez não fosse o jeito que Elias esperava, o tempo. Mas Deus está intervindo na crise e em breve virá o extraordinário. É de extraordinário em extraordinário. Continuando: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso é profecia para você, meu querido. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Entenda, a gente pode olhar para a vida de José. Quantas crises, quantos dramas.
Mas o Senhor foi revertendo tudo em seu favor, a ponto de colocá-lo como segundo. Quem diria? Um hebreu rejeitado da sua casa, humilhado, se tornasse o segundo no maior império da terra. Quem poderia fazer isso? Isso é o extraordinário de Deus. Para deixar claro que quem levantou José não foi o faraó. O faraó foi o instrumento, foi Deus. Deus vai ser visto na sua vida e na sua história. Deus vai ser visto na sua crise. As pessoas vão reconhecer que o Deus que você serve é vivo. Ele não é um Deus de livro, Ele é um Deus da vida, da sua vida diária. Não está preso em um livro. Não, Deus está atuando no nosso dia a dia. É engraçado porque a gente pensa assim: poxa, cadê o amor de Deus? Por que Deus não interviu antes na vida de José? Porque Deus não curou antes Lázaro? Quando mandaram dizer: vem, porque Lázaro está a ponto de morrer com uma enfermidade grave, ele podia falar: não, vai, porque ele já está curado. Como ele deu palavras de cura para aquele servo do centurião: pode ir, o teu servo já está curado. Por que Deus não fez isso com Lázaro, gente? Porque seria só uma cura e Deus queria o quê? Ressuscitar um morto de 4 dias. O que mostra mais o poder de Deus? Uma cura, que já seria tremendo, ou um corpo em decomposição se levantar para a vida? Deus queria mostrar quem Ele era. O Deus que nem a morte pode impedir ou deter. E Ele esperou Lázaro morrer. E de repente a gente pensa: por que Deus está em silêncio? Por que o silêncio de Deus? Deus está esperando o momento de trazer o milagre na sua crise, ser visto por aqueles que estão à sua volta. Minha crise não segue o curso dessa terra, mas o propósito de Deus. Eu queria que você falasse isso comigo. Fala: minha crise não segue o curso dessa terra. Ela tem propósito. Ela segue o propósito de Deus. Você entrou numa dificuldade, pensa: você não está sozinho, tem alguém contigo. O Todo-Poderoso. Vai chegar o seu momento. Está chegando o seu momento, em nome de Jesus. A segunda coisa que a crise, porque Deus permite, a crise quer nos ensinar, é que iniciativa é imprescindível para a realização de milagres. Porque Elias poderia continuar ali, queridos, e Deus ia enviando mais corvos, ou sei lá, de alguma maneira, uma pessoa trazer a água da casa. Olha, acabou a água, mas eu vou enviar água, fica tranquilo. Mas Deus falou: vai, levanta e vai em direção ao seu milagre. Deixa eu te falar, com certeza nossa vida é cercada de milagres de todos os lados. Não sei quem disse, alguém disse que tem 2 maneiras de enxergar a vida: como se tudo fosse milagre, ou como se não existisse milagre. Eu escolhi enxergar a minha vida como tudo é um milagre. É um milagre você ter se levantado. Sabe por que é um milagre? Uma operação? Porque você não é diferente daquele que morreu com um infarto fulminante dormindo. Por que você é diferente? Poderia ser você ou eu, mas sabe por que nós levantamos essa noite? Uma bênção de Deus, foi milagre, foi graça, foi o agir de Deus na minha vida. E assim, sabe por que eu sentei na mesa e tinha comida? Ah, Mônica, eu sei, porque na minha casa eu levanto todo dia às 5 da manhã para trabalhar. Não, foi o Senhor que nos deu saúde para trabalharmos, para termos o dinheiro, para poder termos a comida na nossa mesa. Isso é graça, é atuação de Deus. Então eu sei que muitas vezes sem pedir, sem buscar, nós somos agraciados de milagres. Agora tem milagres, grava o que eu vou dizer, tem milagres que nós vamos viver só se nós nos posicionarmos e nos dirigirmos em direção a Ele. Iniciativa, atitudes. E a Bíblia está cheia de exemplos. Eu poderia falar aqui muitos deles, como por exemplo, naquela festa, o primeiro milagre na vida de Jesus, em Caná da Galileia, quando numa festa de casamento, Maria, mãe dele, talvez os seus irmãos, todo mundo convidado, os discípulos, uma festa de casamento, acabou o vinho. Como assim? Um casamento de um judeu sem vinho? Não existe. É alegria. Acabou o vinho. E o que precisou acontecer? Imagina se todo mundo fica caladinho. Mas Maria foi interceder.
Maria foi interceder para Jesus. Imagina se Jesus não soubesse, se ninguém tivesse falado para Jesus. Talvez Deus está esperando a sua intercessão, os seus passos em direção ao seu milagre. Não adianta ficar esperando aqui, olhando para os céus, que tudo caia prontinho sobre a sua cabeça. Às vezes cai, às vezes vem corvo, pão e carne cai na sua cabeça. Bendito o nosso Deus que derrama milagres, bênçãos sem fim sobre nós. Mas muitas bênçãos, Deus está esperando atitudes, iniciativas, e começa com clamor, oração. Então isso que vocês estão fazendo aqui, de vir a uma semana de recarga, é uma mensagem que se passa para Deus. Eu não sei você, mas eu já passei algumas crises na vida que eu falo: Deus, eu já te pedi tantas vezes, todos os dias, eu não tenho mais nem o que falar. Mas muitas vezes eu me ajoelhava do lado da minha cama e ficava sem falar nada. Eu falava: isso aqui, Deus, é para dizer que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu me inclino à tua soberania, à tua vontade, ao teu poder. Eu me rendo ao Senhor. Um jejum que você faça é uma mensagem que você passa para Deus. É uma atitude. Talvez Deus está esperando isso, aquilo que você fala com as suas atitudes e iniciativas. Deus esperou Elias, falou: agora sai e vai em busca do seu milagre. Eu trouxe o seu milagre até você até agora. Agora você vai em busca dele. O que você tem feito para ir em busca do seu milagre? O que você tem investido em buscar a Deus em jejuns? Ou talvez em entregar currículos? Eu não sei, fazer um curso, deixar aqueles bilhetinhos de amor na xícara do café da manhã. O que você tem investido em busca do seu milagre? Como é importante. Deixa eu te falar, o silêncio de Deus pode ser só para Ele escutar os passos que você tem dado em direção ao seu milagre. Às vezes Deus fica em silêncio, parece que Ele não está nos ouvindo, mas Ele na verdade se calou, está esperando ouvir os seus passos em direção ao seu milagre. Atitudes que mostram que você está crendo naquilo que Ele prometeu, investindo naquilo que Ele prometeu. Lembra de quando Jesus estava ali na praia e Ele vê ali Pedro, os pescadores lavando as redes, porque Pedro tinha vindo de uma madrugada inteira sem pescar. Uma madrugada inteira sem pescar. Drama, crise, necessidade, vergonha, chegar em casa e falar: mulher, hoje não tem nada, não tem peixe para vender, não tem peixe para comer. Barriga vazia das crianças. E Jesus fala: Pedro, volta para o mar. Você há de confiar, às vezes é minha mente, né? Eu penso demais, eu tento me colocar no lugar. Por que Jesus, ao ver Pedro já voltando, desanimado, falou: eu vou ajudar Pedro, que venham os peixes. Senhor Deus, pediu para o pai: pai, envia peixe para Pedro, para que assim seja algo que meio que natural. Não, ele esperou Pedro vir, está lavando com a rede já toda limpa, para falar: volta para o mar. Toma uma atitude. E olha que interessante, Jesus não pediu para Pedro fazer nada diferente do que ele já estava acostumado a fazer. Ele falou: vai para o seu barco e volta para esse mesmo mar e joga a mesma rede. E Pedro fala: Senhor, é o que eu tenho feito até agora e não tem dado certo. E sabe qual é a atitude que Jesus está esperando para multiplicar, mudar o drama de Pedro e multiplicar os peixes? A atitude da perseverança. Não é que Pedro estava fazendo nada errado, é que Jesus falou: volta, continua a fazer, não é hora de descansar. Volta para o mar e joga mais uma vez. Senhor, mas eu já tenho feito isso, eu já tenho orado, eu já tenho buscado, eu já tenho investido, eu já fiz a escola de crescimento, eu comecei minha célula, mas não tem dado certo. Jesus não falou: Pedro, você está fazendo errado, não é bem assim, troca a sua rede, essa rede está podre. Não, não foi isso. Falou: olha, esse mar não está dando certo, quem sabe se você for para outro mar. Ele falou: não, é esse mar, é essa rede, é esse barco, é a sua perseverança. Continue fazendo aquilo que Deus já te pediu para fazer. A sua iniciativa, muitas vezes com perseverança. Terceira coisa, a nossa fé
E aqui eu quero falar de fé, de confiança, de dependência. Precisam estar em Deus e não nos homens. Quando Elias viu aquela senhorinha, talvez encurvadinha de fraqueza, de fome, de angústia, de medo, talvez ele tenha pensado: eu acho que o Senhor errou o endereço. Essa mulher não tem condição de fazer nada por mim. E talvez aquela mulher, quando Elias falou: olha, faz primeiro para mim, que eu garanto que não vai sobrar, não vai faltar para você. Talvez ela tenha olhado e falar: como assim? Qual é a garantia? A garantia sou eu, Elias falando. Qual a garantia que você me dá de que não vai faltar para mim? Você não tem condição de me ajudar. Ali, coitada, quem que podia ajudar quem? Eu fico pensando, Elias olhando para aquela senhora e falando: meu Jesus, onde eu vim amarrar a minha égua, a minha mula? Não vai ter peixe aqui nesse mar, não vai dar certo. E a viúva falando a mesma coisa: esse coitado não tem nem aonde cair morto, não tem nem casa, não tem nada. O que Deus estava querendo ensinar: não dependa de homens, dependa do Senhor Deus. Deixa eu te falar, Deus usa homens, Deus usa dinheiro, Deus usa coisas, estratégias, estruturas, mas não dependa disso. Porque por mais que pareçam eficientes, eficazes, pode falhar. Você já viu gente que depositou muito dinheiro em um lugar falando: isso aqui é seguro, não tem chance de perder, e perdeu? Esse casamento aqui, ó, para toda a vida, até que a morte o separe. E separou, a vida separou, não foi a morte. Não deposite a sua confiança, a sua dependência em homens. Deus usa homens, mas quem provê os céus. Não aceite ser dependente de homens. Quem vai mudar a sua crise, quem vai curar a sua enfermidade, quem vai restaurar o seu casamento, quem vai trazer os recursos é o Senhor. Ainda que Deus use as coisas naturais. Irmãos, e Deus está esperando ver isso das nossas vidas. Eu gosto de quando desses dias, acho que eu já falei isso aqui uma vez pregando. Eu li isso e aquilo parece que encaixou o entendimento desse texto da palavra, quando o Senhor chama Abraão e fala: Abraão, sai aqui fora da sua tenda, olha para os céus e conta as estrelas. Por toda a minha vida eu preguei e ouvi quase todos os pregadores falando que talvez aquela noite foi a mais estrelada, porque Deus queria convencer Abraão que, apesar da sua idade, da esterilidade de Sara, que a descendência dele seria incontável. Quantas vezes eu vi Dani falando: eu acho que aquela noite foi a mais estrelada de todas. Mas você sabe que depois que Deus falou para Abraão, a Bíblia fala: sai e conta, se é que podes. Se é que podes. E Abraão falou: é impossível contar. Eu sempre pensei: é impossível contar porque são tantas e a gente se perde. Mas depois fala assim: e ao entardecer e ao sol se pôr, na sequência do texto. Ou seja, parece que foi de dia, que era de dia. E faz sentido, porque Deus está falando: Abraão, vem cá, eu quero que você entenda uma verdade. Você está vivendo uma crise, uma drama de não ter um herdeiro, não tem para quem deixar o seu legado, mas você tem uma promessa e você tem um Deus que não pode falhar. Sai e conta as estrelas. Imagina 3 horas da tarde e Deus está falando: conta as estrelas, se é que podes. E Abraão falou: Senhor, eu não posso contar. O que Deus estava querendo dizer: ainda que você não veja, já está lá. Ainda que eu quero que você entenda, ainda que você ainda não viu a cura, a restauração, a salvação, o recurso, ainda que você não viu, que Deus está querendo falar: você não pode ver, Abraão, você não pode contar, mas estão lá, eu estou vendo.
Não dependa dos homens, daquilo que os seus olhos veem. A palavra fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Há 2 domingos atrás, 3, eu estava ministrando lá na Leste e falei que a fé é um pulo, um salto no escuro, mas jamais no vazio. Jamais no vazio. Eu nunca vou me espatifar pulando na fé em Deus, da confiança, na dependência. Eu não estou vendo nada. Parece que é um abismo, mas não é. Porque Deus é fiel para honrar. Quando você coloca a sua dependência, a sua confiança nele. Jeremias é um texto que abrange essa ideia, que esclarece melhor. Olha o que Jeremias capítulo 17 diz. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele não confia no Senhor. Ele fica esperando do governo, do patrão, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, do pastor, do líder, do vizinho. Está esperando. Maldito o homem que confia no homem, nas coisas naturais, daquilo que os olhos veem. Porque esse homem será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O homem que confia no homem mora no deserto. Mas Salmo 84 diz: feliz, bem-aventurado, mais do que feliz é o homem, o qual passando pelo vale do choro, o vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, o qual passando pelo vale de choro, transforma ele no vale de bênçãos, cuja força está em ti. A questão é: onde está a sua confiança e a sua dependência? O que Deus está falando aqui para Elias e para a mulher é: ainda que os seus olhos estão vendo e falam, aí deu ruim, não vai acontecer, daqui para frente é só para trás. Ainda que os seus olhos estão lhe dizendo isso, os seus olhos naturais, eu quero te dizer que Deus não está preso àquilo que os seus olhos veem. Conta as estrelas se é que podes. Não, você não pode ver, mas Deus está falando, e eu sei que elas estão lá. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, do deserto, da crise, não se perturba, nem deixa de dar frutos. No ano da sequidão, da crise, da dor. Por quê? Bendito o homem que confia no Senhor. Deus não vai te envergonhar. Deus não vai te decepcionar. Esperei com paciência. Fala comigo, paciência. Quem tem paciência aqui? Ai, queridos, esse é o problema. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Quando a gente espera, a gente nem consegue esperar. Agora esperar com paciência, aí parece que já é pedir muito, né? Mas se você conseguir esperar com paciência no Senhor, Ele vai se inclinar para você. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha e me colocou nos lábios um novo cântico. O que você precisa fazer? Esperar com paciência, porque o seu deserto, a sua crise é só um lugar de passagem. É um prenúncio. Está anunciando um tempo de milagres, de bênçãos. O cobre a primeira chuva. Se você confia no Senhor, se você escolheu colocar no Senhor a sua dependência. E por último, queridos, por último, para a gente orar aqui, sementes de fé são incubadoras de milagres e devem ser lançadas em todo tempo. Elias chega para aquela mulher, pede água na hora que ela vai buscar. Elias já pediu muito, porque era um tempo de seca, mas ela ainda tinha uma aguinha para dar. Na hora que ela vai buscar, ele fala: e traz para mim também pão. Ela fala: aí você pediu muito, porque eu não tenho pão, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho.
nós vamos comer e nós vamos morrer. Olha a profecia dessa mulher. Olha que terrível, era o que os olhos viam. Mas Deus já viu o céu cheio de estrelas para a vida dela. Deus já tinha providenciado Elias, um profeta que também não tinha muito o que dar, mas seria o canal, porque quem está provendo é Deus. Faz primeiro para mim, Elias pede. E aqui está um grande segredo. Dani já falou aqui, na hora da oferta, deu um exemplo tremendo de Jacó, que 22 anos, debaixo de ameaça de morte, de perseguição, tendo que deixar sua casa, sua família, sua terra, tudo que tinha, saiu com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. No meio do caminho tem uma experiência com Deus e pega tudo que ele tinha, que era um azeite, e uma pedra ali que ele achou, e fez ali uma coluna, um altar, e derrama o seu azeite. Sabe o que era azeite? Azeite era usado naquela época para se perfumar, como cosmético, como cura, como remédio. É o que ele estava levando. Eu vou levar um azeite. Azeite era usado para remédio, para muitas coisas, e também para os rituais espirituais. E ele pega aquilo ali e derrama e fala: Senhor, é tudo que eu tenho. E depois de 22 anos, como Dani falou aqui, quando Deus chega e fala: chegou a hora do seu milagre, a sua crise está chegando ao fim, Jacó. Sabe como Deus se apresenta a Jacó? Eu sou Deus de Betel, onde você me ungiu uma coluna, me derramou aquele azeite que era tudo que você tinha. Às vezes parece que não é nada, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para sustento de anos. O que é isso? Não é comprar Deus, é ser fiel na semeadura. Quando eu era ainda só uma adolescente, eu escutei um pastor pregando e falando: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E quem não semeia, não colhe. As sementes são incubadoras de milagres. No tempo da crise, não deixa de semear. Você tem duas opções, e a Bíblia diz lá em Coríntios, Paulo está falando: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Aquele Deus que dá pão e semente vai enriquecer em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. A Bíblia diz, Paulo diz, que Deus dá semente e pão. Semente e pão significa que tudo que chega na sua vida, uma parte é para o seu sustento, para a sua alegria, para o seu prazer, e a outra é para você semear. Acontece que muitas pessoas ainda não entenderam isso e acham que não, mas é tão pouco, Mônica, o que eu tenho não dá para semear, é só para mim. A pessoa faz tudo que tem de pão, come tudo, não semeia nada. E sabe de uma coisa? A hora que acabar o pão, acabou, você vai morrer. Essa mulher falou assim: eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite, eu vou fazer o pão, eu vou assar, nós vamos comer e nós vamos morrer. Quando acaba o pão, você morre. Mas se é semente, você planta, você tem uma colheita inteira. Então, aquela mulher tinha duas opções: falar, eu vou fazer dessa farinha e desse azeite pão, ou eu vou fazer semente, eu vou semear. Ela escolheu semear. Vale a pena. Olha o que diz esse texto de Eclesiastes, capítulo 11, fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque o teu pão, lança, não come. Foi isso que essa mulher fez. Ela lançou. Ela falou: eu vou perder, eu não vou ter nada para eu comer. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Reparte com 7 e com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Quanto mais você semear, mais portas Deus pode abrir na sua vida.
Reparte com 7, com 8, com 10, com 100, com 20. Porque amanhã você pode precisar de uma dessas portas. Da onde você vai colher? Não sei se você conhece alguém assim, mas que tem pouco na vida. Pessoas que têm poucos recursos. Mas é assim, fez um bolo. Eu vou levar para Dona Anita. Esse pãozinho de queijo eu vou dar para seu Jerônimo. Já viu gente que é generoso? Que pega o que tem, o pouquinho que podia ser puro pão para ela, e fala, eu vou semear. Normalmente essas pessoas são aquelas que mais recebem ajuda quando estão necessitadas. Verdade ou mentira? Você precisa plantar, lançar sementes. É o que eu estou querendo falar. Lança semente no seu trabalho, no seu serviço. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava tendo muita dificuldade com um funcionário do seu condomínio. E ela falava, ele me trata mal, ele não tem boa vontade. Era o que ela sentia e tinha provas para isso. E eu virei e falei assim, por que você não faz um bolo e leva para ele? Lançar sementes. Você não tem recebido nada disso daí? Investe, lança sementes. Meu marido ultimamente está sendo tão ríspido, tão grosso. Lança sementes. Minha mulher está fria, está insensível. Lança sementes, marido, lança. Abençoa, serve, supre. Dá palavras edificantes de elogio. Lança sementes. Porque você não sabe que mal virá. Mas se você tiver lançado sementes, Deus não se esquece. Vai falar, eu lembro da sua semente de 30 anos atrás. Eu lembro da sua semente da semana de primícias de 2022. Eu lembro da sua semente, daquela revisão que você participou. E você veio, não tinha nem dinheiro para voltar. E você lançou uma semente. Irmãos, Deus não se esquece das sementes que lançamos. Deus vai te honrar. Lance sementes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem fica esperando o tempo para semear, não, hoje não, acho que hoje eu estou triste, hoje meu salário está apertado, hoje não é tempo de semear. Quem olha, quem escolhe tempo de semear, vai chegar o tempo de colher e não vai achar fruto. Não escolha o tempo, todo tempo é tempo de semear. Vire para a pessoa que está ao seu lado e falou, você entendeu o que a pastora disse? Todo tempo é tempo de semear. Ou você acha que esse tempo aqui, dessa viúva, era um tempo para ela dar o seu restinho de farinha e o seu pouquinho de azeite? Aquela viúva pobre, que Jesus está observando na frente da sinagoga, que pega tudo que tem e entrega, 2 moedas, mas era tudo que tinha. Era tempo de entregar tudo? Será que não era melhor ela reter para o dia seguinte, para a semana seguinte? Ela pega tudo que tem e semeia. Quem somente observa os ventos, a Bíblia fala, o que olha as nuvens nunca colherá, nunca cegará. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão. Tempo e fora de tempo, semeia. Eu sei que às vezes a gente está com recursos sobrando, a gente pode semear mais. Mas se você não tiver recursos, semeia serviço, semeia oração, semeia palavras, semeia intercessão, semeia abraços, semeia recursos. Não deixa de semear. Você não sabe que mal sobrevirá, mas a sua colheita está garantida se você tiver lançado uma semente. E principalmente no tempo de angústia, não deixa. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Prefira sementes aos pães. Prefira semente aos pães. Quem lança sementes vai ter muito trigo para fazer muito pão. Queria que você fosse ficando em pé. No final das contas, esses dois moraram juntos. A Bíblia fala que ele ficou ali por muito tempo, Elias, na casa daquela senhorinha. O que não tinha nada, com a pobre coitada que estava para morrer. Ambos vivendo
da provisão, do extraordinário, do milagre de Deus. Porque tiver iniciativa, não ficar esperando, vou ver o que vai acontecer. Não, tiver iniciativa, escolher o depender, confiar e lançar as suas sementes. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós estamos numa semana de nos renovarmos em Deus. E Deus me manda aqui nesse púlpito para dizer: aguenta firme. Aguenta firme que eu estou preparando uma chuva. A colheita vai ser grande. E as pessoas vão ver um milagre extraordinário na sua vida. Aquilo que homens não podem fazer. Eu estou aqui para profetizar que serão coisas que vai deixar claro que é a atuação divina. Mônica, ele estava tão endurecido, mas eu não sei o que aconteceu. Se quebrantou de um jeito. Está tão diferente. Ele mudou, eu não sei te explicar. Esses dias eu ouvi isso de uma mulher falando: meu marido é outra pessoa. Eu não consigo explicar a mudança dele. Não, a gente não se explica. A gente colhe. A gente colhe e vive o extraordinário, aquilo que Deus pode fazer por nós. A mulher não podia fazer por ela e pelo filho, nem Elias por ele. Deus fez por ambos, que decidiram esperar com paciência, confiar, entregar o seu melhor. Eu não sei o que te aflige, qual é o seu drama, qual a oração sem resposta, qual é o silêncio de Deus que ainda te perturba. Deus está em silêncio porque Ele está querendo ouvir os seus passos, o barulho dos gravetos que você está pegando, a massa que você está amassando, o pão que você está fazendo, está semeando. Deus está ouvindo essas coisas para fazer com que o azeite jamais acabe, nem a farinha. O extraordinário, você vai viver o extraordinário. Vire para quem está à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás. Fala: meu irmão, você vai viver o extraordinário, porque o seu Deus é Deus de milagres. Você vai viver o extraordinário. Profetiza, olha nos olhos e fala: não importa a sua dificuldade, a sua impossibilidade, o seu Deus é Deus de milagres. Não importa. Eu quero cantar com você essa música, que é uma profecia que fala exatamente isso. Ele é o Deus que provê sobre as nossas vidas. Quando ninguém mais pode fazer por nós, você olha, é só pobre coitado, é só mortais que estão à sua volta. Gente como você, tão necessitado ou mais. Não se esqueça de olhar para cima, de onde vem o seu socorro. O seu extraordinário, Ele não se esqueceu. A crise tem um propósito. Nunca existirá uma crise sem propósito de Deus. Nunca. Deus não tem prazer em sofrimento algum. Deus está aguardando. Quantos de vocês estão dependendo de um milagre? Um milagre, só Deus. Só Deus. Fala assim: Mônica, eu tenho uma causa que só Deus. Só Deus. Mas Ele é o Jeová Jireh. Ele é o provedor. Ele está com você. Ele entrou na crise com você. Se você é fiel, porque eu acho que tem crises que Deus está de fora vendo, que é por conta do nosso pecado, da nossa rebeldia. Mas tem dos fiéis, na vida dos fiéis, dos justos. Se você está na crise, Deus entrou com você. Falou: calma que eu estou aqui. Calma que eu estou aqui, eu estou providenciando. Daqui a pouco chega a viúva, daqui a pouco chega o profeta, daqui a pouco chega o corvo. Você vai ver milagres. Levanta a sua mão, você que está falando: eu creio em Deus, eu não vou depender do que os meus olhos veem. Ah, Deus, eu quero declarar nessa noite, que nessa noite decidimos olhar acima dos montes, acima das tempestades, das necessidades. Aonde está a nossa fonte? Aonde está a nossa provisão? Tu és a nossa provisão. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa impossibilidade. Ah, Deus, mas nós reconhecemos o Teu poder, que o Senhor é Deus do impossível, Deus do extraordinário e dos milagres. E nessa noite eu peço: visita essas ofertas, visita esses corações presentes hoje aqui, Deus. Senhor,
visita, Senhor, as suas orações, visita as suas intercessões, que venha dos céus a chuva, que venha dos céus a provisão, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra toda resistência diabólica. Se Satanás se levanta para nos abater, para nos impedir, ele se levanta para cair. Nós declaramos que escolhemos depender do Senhor e não desistiremos, mas perseveraremos. Nós estamos voltando para o mar, aonde viremos o milagre, a provisão se multiplicar. Meu Pai, vai abrindo portas. Visita aquela causa na justiça. Nós colocamos diante do Senhor esses papéis, esse juiz. Deus, vai nesses escritórios, libera em favor dos teus filhos. Tu és o reto juiz, tu és o nosso advogado. Libera aquilo que nos é por direito. Nós chamamos a existência, Deus, os recursos detidos no inferno, na injustiça humana. Pedimos, traz a tua provisão. Daqui oramos por cura. Meu Deus, te apresentamos aqui os diagnósticos, os exames, aquilo que os homens falaram, Senhor, aquilo que os aparelhos revelaram. Mas te apresentamos aqui Isaías 53, aquilo que a tua palavra disse, que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, nas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós declaramos aquilo que os nossos olhos naturais não veem, nós sabemos pela tua verdade. É isso que nós vamos viver, Deus. Eu quero visita, Senhor, os teus filhos que hoje lutam com as suas enfermidades. Em nome de Jesus, nós declaramos uma semana de provisão física, de romper limites físicos, de cura. Declaramos por terra aquilo que os homens falaram, para poder se levantar aquilo que o Senhor disse em nosso favor. Deus, que ainda essa semana venham os diagnósticos, ainda essa semana novos diagnósticos, Senhor, que as crises físicas, as dores tenham lugar, Senhor, é o perfeito funcionamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.